a gente falou no início do nosso programa, hoje, dia 25 de maio, é um dia muito especial, porque é o dia da costureira. Então, parabéns mais uma vez para todas as costureiras do nosso Brasil. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa linda profissão que sempre está presente aqui no nosso programa. Profissão costureira. Um dos ofícios mais antigos do mundo, que não se sabe ao certo sua origem, mas que se estima que exista há mais de 30 mil anos. Profissão importante não só para a moda, a costureira tem como padroeira Santa Catarina. Segundo conta a história, a jovem de então 18 anos enfureceu o imperador Maximino com a conversão de filósofos ao catolicismo e por recusar seu pedido de casamento, sendo assim condenada à morte. Na primeira tentativa, Catarina foi salva por suas roupas, que milagrosamente se prenderam na roda que tinham facas e dentes pontudos prestes a sacrificá-la. Porém, na segunda tentativa do imperador, Catarina veio a morrer no ano de 307. Olha que interessante, gente. Eu não sabia que Santa Catarina era padroeira das costureiras e esta história aí que a Juliana contou para nós é bem interessante, bem forte. Não sabia não. Então fica aí como uma história e uma curiosidade para todos vocês aqui no nosso programa. E como nesse dia da costureira, a gente quer aqui prestar homenagens, a gente quer compartilhar sempre histórias, nós vamos receber aqui ela acabou de me dizer que ela acha que é muita pretensão ser chamada de costureira, mas ela faz as costuras, os trabalhos lindos. Eu acho que toda artesã que tem a fiel escudeira máquina de costura é costureira. Pronto, Giovana. Giovana Tawil está aqui com a gente hoje. Ela já participa há algum tempo do nosso programa, trazendo dicas. Nem sei quando foi a última vez que você esteve aqui com a gente, mas dessa vez vai ser uma forma diferenciada. Vai. Porque você não vai ensinar nenhum passo a passo, mas não vai deixar de nos inspirar com a sua história. Porque hoje nós vamos conhecer um pouco mais, ter essa oportunidade de conversar com você, conhecer um pouco mais essa história. E eu fiquei sabendo que, e até uma história que se assimila a muitas outras, que começaram na costura por influência em casa. Também com você foi assim? Sim, foi. E, sabe uma história da roda, que a menininha fura o dedo na agulha? Sabe, quando na minha casa foi mais ou menos isso. De curiosidade, foi lá e furou o dedo. Na verdade, eu costurei o dedo, né? Eu era bem pequenininha, acho que eu tinha uns, talvez, 6 anos, 7 anos. E eu furei o dedo costurando ali, aí saí correndo pro médico, com um pedaço da agulha lá dentro, quebrou em 3 pedaços e tal. E acho que ali foi. Eu realmente fui fisgada ali. E a gente brincava muito. É da minha mãe. Da sua mãe. E eu adorava, né? Ficar ali no pedal. Que a da minha mãe era de pedal. Então eu ficava ali no pedal. Eu aprendi a dirigir. Minha irmã falou: Giovana, a mesma coisa. Dirigir é que nem usar a máquina da mãe lá. Faz de conta que você é embreagem, sabe? E aí ficava ali. Então a máquina de costura sempre teve a ver com a nossa história. Já fazia parte da sua vida. Exatamente, né? E sempre você começou a fazer trabalhos, a tua mãe te ensinou, te orientou de alguma forma? Não, na verdade não. Assim, eu sempre fui gordinha, sempre. E hoje eu tenho 48 anos, mas quando eu era mais nova, sempre foi muito difícil ter roupa. Hoje a moda tá mais flexível, acessível, mais acessível, né? E na época não Até tinha. respeitando, né? Isso. E aí eu tinha que fazer as roupas, então minha mãe costurava as coisas pra mim. Eu falava: mãe, eu quero que faz isso, com isso, põe essa peça aqui, e fazia uns patchwork, sem nem saber o que era patchwork. Eu fazia umas combinações de cores e tal. E aí minha mãe falava: não vai dar certo, porque ela sabia técnica de costura de roupa, certo. E eu não, eu falava: não, põe assim. Aí eu falava: mãe, põe esse tecido assim. Ela falava: não, Giovana, é fora do fio. E eu: deixa o fio pra lá, que é o fio do tecido, a trama, né? Não, fica enviesado. Não, o que é enviesado, mãe? Vai ficar mais bonito. E ia fazendo aquilo. Então eu sempre estive do lado dela. E eu acho que quando eu me dei conta, eu já estava ali, totalmente enterrada ali naquela história. Envolvida com aquilo. Já era natural, né? Já era natural, sabe? O grande inspirador disso tudo também é minha mãe, mas o meu pai também. Porque esse meu pai, ele era mecânico, era militar, ele tinha uma profissão, mas em casa ele tinha uma oficina, que nas horas de bico ou de final de semana ele fazia
carburação de carro, na época que existia carburação de carro, né? Certo. E ele tinha umas coisas assim, ele tinha uma caixinha de ferramentas que tudo se encaixava perfeitamente. E o meu grande desafio era que ele chegasse em casa e ele não percebesse que eu tinha mexido na caixinha de ferramenta dele. Ai, ai, ai. E aí, quando ele chegava, quem mexeu na minha caixinha de ferramenta? Ah, hoje não deu certo. Outro dia ela mexia, brincava. E eu comecei desmontando caneta, olha só. Eu adorava, porque meu pai arrumava carro, e aí eu desmontava as canetas e colocava, combinava essa ponta dessa caneta com essa ponta dessa caneta. Então, acho que meu pai sempre foi um grande habilidoso manual e a minha mãe uma costureira. E eu juntei as duas coisas, assim. E quando me dei conta, tava lá, existindo como costureira, né? Eu acho muito incrível. Você se lembra da primeira peça que você fez? Bom, eu lembro. Eu até trouxe para você uma... Mesmo? Ela não foi a primeira peça exatamente. Mas foi uma peça significante. Mas foi uma peça muito significante. Uma amiga minha ia ter um bebê. E foi muito próximo ao período em que eu também estaria esperando a Didi nascer. E aí ela virou pra mim e falou assim, Gi, eu vi na internet, queria dar uma lembrancinha. Você faz pra mim? Eu vi a peça lá, fiz um cálculo. E ela falou assim, eu vi, custa tantos reais. Eu falei, eu vi que dava 4 vezes o valor que eu ia gastar. Eu falei, eu faço pra você. Não, essa peça custou, só de custo ela custou 4 vezes o valor que eu tinha estimado. Acabou sendo um grande presente, mas foi uma produção. Fiz 60 dessas pecinhas, que foi a lembrança de maternidade. Isso foi muito importante. Fiz reunião com o marido dela, porque ela queria que fossem 7 cores diferentes. E aí foi uma coisa muito significativa. Fiz junto com a minha mãe, as peças todas. Foi a primeira encomenda? Foi a primeira encomenda, sim, exato. E aí foi muito importante. Foi aí que você descobriu que aquilo que até então era um passatempo, um hobby, uma terapia, poderia ser uma fonte de renda? Isso. Eu descobri isso assim, eu não confiava no meu taco, né? A verdade é essa. Então meu marido falou assim, olha, eu preciso de uma artesã para fazer algumas bolsas. Tá. Você faz para mim? Eu falei, não sou capaz, né? E acabando com o meu lema, que eu acredito muito assim, não me pergunte se eu sou capaz, me dê a missão, sabe? Não me pergunte se eu sou capaz de fazer. Fala pra mim, faça. E eu vou lá e faço. Se vira. Exato. E faz. E aí eu falei assim, olha, eu falei pra ele que não era capaz. E chamei uma outra pessoa. Essa pessoa é capaz de fazer. E no final as peças não ficaram boas, não deu certo aquilo. Ela também tinha terceirizado, então não... E aí ele acabou não levando aquelas peças para um evento internacional que ele iria. Certo. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, mas eu sou capaz de fazer isso? E até fui me especializar, fazer um curso profissionalizante e tudo mais. E aí acabei que, eu faço para você, deixa eu fazer? E aí ele falou, tá bom, tem um programa de TV ali para fazer, você faz? Deixa eu fazer, porque eu sou capaz de fazer. E aí fui vendo, quando eu fui ver, eu estava fazendo lá 7, 8 peças por mês, produzindo para apresentar, para ensinar as pessoas, não para vender, mas para ensinar o outro a fazer, que é uma espécie de isso. Aquilo que você, de forma autodidata, desenvolveu. Isso. E eu aprendi uma coisa também, Rogério, fantástico. Eu acho assim, quando você ensina, você libera espaço nas suas caixinhas do conhecimento. Então, você tira de você aquilo e passa para o outro aquela informação. Que bonito isso. Dá espaço para você colocar novas informações dentro da sua caixinha. Hoje, como artesã, eu adoro quando alguém pergunta assim, sua profissão, eu falo artesã. Adoro. Ser artesã, eu adoro. Com orgulho, né? Com orgulho, Acho exatamente. Que a gente precisa ter isso, né? Ter orgulho de reconhecermos, de sermos, por exemplo, todas as costureiras. A gente precisa mesmo falar disso, homenagear, prestar essas homenagens, comemorar esse dia, porque é preciso ter orgulho e reconhecimento e valorização. Isso. E como forma disso tudo, nós temos uma lembrança para você, para te prestar essa homenagem. Aqui a nossa produção, obrigado Camila, preparou uma caixa que tem alguns elementos de costura. Ai, que lindo! Se você quiser, pode abrir. Pode abrir, que é uma homenagem aí para você, parabenizando pela sua história. Ai, que bonitinho, agora tirando esse laço aqui, olha, tem imagem de Nossa Senhora Aparecida. Lindo. É um botão. Algumas referências. Olha que lindo. E também dentro, pode abrir, olha. Tem o nosso kit, aqui que eu seguro para você. Aí, tem o nosso kit. Santa Catarina. E a Santa Catarina lá, a padroeira das costureiras. Que show! Se a minha filha não se chamasse... Proteção. Se ela não se chamasse Diana, chamaria Catarina. Olha que incrível, falei essa semana. Olha sem só. saber. Tá sem vendo? saber.
Giovana, muito obrigado, Ai, viu? Nós vamos passar os seus contatos aí. Quem quiser conhecer, aprender, logo, logo ela volta aqui para nos ensinar uma peça. Muito obrigada. Parabéns pelo seu Muito dia. obrigada, Parabéns muito pela sua história, Obrigada, viu? Jéssica. Sempre um prazer recebê-la aqui. Beijo grande. Obrigada, tchau. Obrigado, obrigado.